Hoje nós vamos repercutir o HC, habeas corpus, que soltou o cantor Gustavo Lima. Em habeas corpus, a pessoa é chamada de paciente. Quanto aos advogados, cabe um esclarecimento. Veja, me parece que a pessoa que impetrou, ou seja, entrou com o pedido de habeas corpus, foi esse advogado, o doutor Luiz Fábio. Os demais, o doutor Matheus e o doutor Delmiro, tem o doutor Cláudio também, são os advogados constituídos pelo cantor Gustavo Lima. Mas me parece, se alguém souber dessa informação, repercuta aí nos comentários. Mas me parece que aconteceu o seguinte: os advogados legalmente constituídos, ou seja, os profissionais que têm uma procuração assinada pelo Gustavo Lima para o defender, não haviam impetrado o HC, o habeas corpus. O que aconteceu foi o seguinte: a equipe do advogado Nelson William foi quem impetrou esse habeas corpus. O doutor Nelson Williams é esse cara aqui, ó. É um advogado podre de rico. O cara é muito rico, muito rico mesmo. E aconteceu o seguinte: se chegar a ele esse vídeo, chegar até a ele esse vídeo também, ele tem a oportunidade de repercutir aí nos comentários. Ele é esse cara aqui, ó, o de gravata laranja. Ele é muito rico, eu acompanho ele nas redes sociais, ele faz muitos vídeos. Mas eu vou deixar aqui para explicar o seguinte, rapidinho. A esposa dele, isso aqui, doutora Ania. O doutor Nelson foi apresentado ao Gustavo Lima, e o Gustavo Lima, por sua vez, pediu para o doutor Nelson dar um apoio no processo dos donos lá da empresa de jogos. Então, o doutor Nelson se reuniu com os advogados da empresa dos joguinhos lá, não vou citar o nome da empresa aqui, tá? E entrou com habeas corpus para livrar os donos da empresa. O Gustavo Lima acho que nem tinha ainda ciência do mandado de prisão expedido lá pela juíza de Pernambuco, né? O Gustavo Lima só pediu um apoio para o doutor Nelson auxiliar os advogados do casal lá de amigos dele. Doutor Nelson, juntamente com a sua equipe, entrou com esse HC, impetrou o habeas corpus e conseguiu livrar os empresários da cadeia. Após a liminar concedida, o pedido ser aceito pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Nelson então pediu a extensão da concessão da liminar para o Gustavo Lima. Então o doutor Nelson não tinha de fato uma procuração assinada pelo Gustavo Lima para o defender, ou seja, o doutor Nelson, juntamente com a sua equipe, não são advogados legalmente constituídos para o Gustavo Lima. Mas pode fazer isso? Pode. E me parece que os advogados que têm uma procuração do Gustavo Lima, inclusive soltaram notas, enfim. Mas explicando isso aqui para vocês, vamos direto agora à decisão judicial. 4ª Câmara Criminal, habeas corpus criminal, aqui está o número. O impetrante, o doutor Luiz, que parece-me que é um advogado que faz parte da equipe do doutor Nelson, que pediu a extensão. Paciente é o Gustavo Lima, o nome dele aqui, Nivaldo Batista Lima. E vamos ler a partir de agora para eu comentar. Decisão interlocutória. Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar nos termos do artigo 660, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Alô, estudantes de direito que estão prestando a OAB. Observem a base legal para os seus pedidos. Aqui está, ó, com base no artigo 660, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, impetrado em favor do Gustavo Lima, Nivaldo Batista Lima, em face, ou seja, contra uma decisão do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da capital de Pernambuco, que, nos autos do inquérito policial, decretou a prisão preventiva do paciente, referendado a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, bem como de eventual porte de arma de fogo, dentre outras medidas cautelares. O impetrante alegou, em suma, que
Letra A. A prisão cautelar foi decretada sem observância ao regramento contido no artigo 282, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Gente, a prisão preventiva, ela é em caso extremo. Em último caso, pode-se decretar a prisão preventiva de uma pessoa. A regra é que a pessoa responda o processo em liberdade. E o Gustavo Lima não apresentava qualquer risco para a instrução processual. Uma vez que o Ministério Público não formulou requerimento neste sentido. Letra B. Ademais, por dizer respeito a uma prisão provisória, não se aplica a hipótese contemplada no artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Isso aqui é o advogado que impetrou o HC argumentando. Letra C. Portanto, mister se faz respeitar as determinações esculpidas nos artigos 282, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Esses artigos, eles preveem as situações excepcionais em que uma pessoa pode ser presa. Letra D, outro sim, com a inserção do artigo 3º-A ao Código de Processo Penal, através da Lei número 13.964 de 2019, e com a supressão do termo de ofício, compreendido no artigo 282, parágrafos 2º e 4º, e no artigo 311, todos do Código de Processo Penal, resta privilegiado o regime do sistema acusatório. Tudo isso aqui para argumentar que o Ministério Público não pediu a prisão do Gustavo Lima. Foi a juíza que atendeu um pedido da autoridade policial, ou seja, o delegado. Um negócio totalmente estranho, né? O Ministério Público, o sistema acusatório, o qual outorgou ao Ministério Público, essa palavra parquet significa Ministério Público, a relevante função institucional de promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Se o Ministério Público não pediu a prisão do investigado, não faz sentido a juíza decretar a prisão do investigado, nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Ressalvada a hipótese prevista no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. Letra C. Além do mais, a constrição preventiva, ou seja, a prisão preventiva, deverá ser pautada em fatos contemporâneos, ou seja, em fatos atuais ao cometimento do ilícito. Contudo, não sucedeu no caso em destaque, porquanto, embora a autoridade policial tenha requerido a prisão preventiva, a decretação ocorreu apenas em 23 de nove de 2024. Letra F. Destarte, com fulcro no princípio da atualidade do perigo, não há justificativa para a aplicação da prisão preventiva, uma vez ser essa medida excepcional e gravosa. Letra G. Frise-se ainda a ausência dos requisitos imprescindíveis à decretação do recolhimento cautelar, os quais encontram-se elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo ele traz as hipóteses de prisão preventiva. Assim sendo, requereu a concessão da medida liminar, possibilitando ao paciente, ou seja, ao Gustavo Lima, responder em liberdade, uma vez que assume os devidos compromissos legais.
mediante termo de comparecimento a todos os atos judiciais. Número 2. Por consequência, a expedição do salvo-conduto, isso aqui é uma contraordem da prisão, e a revogação da prisão preventiva, na forma do artigo 316 do Código de Processo Penal. Número 3, isso aqui, pessoal que estão prestando a OAB, isso aqui é dos pedidos, tá? Subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas do recolhimento prisional, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Bem provinha da OAB. Argumenta e coloca o embasamento legal. Diz o desembargador, é o relatório decido. Conforme relatado, o juízo de direito da 12ª Vara Criminal da capital Pernambuco, ou seja, se referindo aqui à magistrada que decretou a prisão do Gustavo Lima, determinou a prisão preventiva, a juíza determinou a prisão preventiva do paciente, ou seja, do Gustavo Lima, por não vislumbrar, no momento, nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública. Esse negócio de ordem pública é um perigo ultimamente. Portanto, acolheu o requerimento formulado pela autoridade policial, ou seja, percebam aqui que o pedido de prisão foi feito pelo delegado de polícia e não pelo Ministério Público, o que é muito temerário, tendo em vista que o Ministério Público é o titular da ação penal e é quem deve pedir essas medidas excepcionais. O Ministério Público deve ainda fiscalizar a lei e as atividades policiais. E, consequentemente, afastou a manifestação do Ministério Público. Afastou a manifestação do Ministério Público de Pernambuco, porque o MP não pediu a prisão, ele pediu a substituição do recolhimento prisional por medidas cautelares diversas da prisão. Ao invés de prender, impõe outras medidas. E aqui tem um trecho da decisão da juíza que decretou a prisão do Gustavo Lima. Quem quiser ler depois, eu vou deixar disponível essa decisão para vocês virem aqui o que a magistrada escreveu sobre a decretação da prisão do Gustavo Lima e de outros envolvidos. Nos termos do ato judicial, a magistrada do primeiro grau asseverou que o fato do paciente ter adquirido uma participação de 25% na empresa Vai de Bet, cujo proprietário é José Andrade da Rocha Neto, enfatizaria as discutíveis interações financeiras, assim como a autenticidade dos liames instituídos. Só pelo fato do cara ter comprado participação em uma empresa, segundo ela, já é motivo para prendê-lo. Todavia, a retromencionada fundamentação, ou seja, o que a magistrada fundamentou, não constitui, eu vou grifar isso aqui, tá? Não constitui lastro plausível capaz de demonstrar a existência da materialidade e do indício de autoria dos crimes que ele está sendo acusado. São alguns aqui, vários dispositivos de leis, eu não vou ficar repercutindo para vocês, mas estão aqui, ó, todos nesse parágrafo. Outro sim, a juíza assegurou também que o fato do paciente ter viajado, olha isso, gente, o fato do paciente ter viajado na companhia de José André da Rocha Neto e de Aisla Sabrina Henriques Truta Rocha, que é a esposa dele, com destino à Grécia, demonstraria ter dado guarida a foragidos da justiça. Na época que esse sujeito viajou com Gustavo Lima, ninguém sabia sequer que ele estava sendo investigado. Muito menos que dias depois iria ser expedido mandado de prisão contra eles. Além do mais, o Gustavo Lima não tem obrigação de retornar com o indivíduo que pegou carona com ele. E some-se a tudo isso que ele não sabia. Vejam, olha o que vai dizer aqui o desembargador. Entretanto, analisando o relatório referente ao inquérito policial,
depreende-se que o embarque em questão ocorreu em 1º de setembro de 2024, dia do embarque da viagem, que ele foi viajar. Enquanto que as prisões preventivas de José da Rocha Neto e da sua esposa foram decretadas no dia 3 de setembro. Ou seja, dia 1º não tinha prisão ainda. Como que o Gustavo Lima deu guarida para um foragido? A juíza tem que ser melhor assessorada. Logo, resta evidente, diz o desembargador, que esses não se encontravam na condição de foragido, não se encontravam na condição de foragidos no momento do retromencionado embarque. Tampouco há que se falar em fuga ou favorecimento de fuga, porque não tinha prisão ainda decretada. É isso que o desembargador está falando. Por isso que nós temos que ter o duplo grau de jurisdição, para que a instância superior corrija os erros da instância inferior. Destarte da leitura da aludida decisão, ou seja, da leitura da decisão da magistrada, da juíza, constata-se que as justificativas utilizadas para a decretação da prisão preventiva de Gustavo Lima e para a imposição das demais medidas cautelares constitui meras ilações impróprias e considerações genéricas. Olha a gravidade, já pensou? Uma pessoa ser jogada no sistema carcerário brasileiro por meras ilações e considerações genéricas, somente porque um magistrado ou uma magistrada quer? É muito perigoso, é muito gravoso esse tipo de acontecimento. Nós precisamos urgentemente repelir as prisões com estardalhaço midiático. E diz ele na continuação: desconstituída assim de qualquer evidência material a justificar, nesse momento, a segregação cautelar, a prisão cautelar. Imperioso frisar que o artigo 312 do Código de Processo Penal exige como requisito para a decretação da prisão preventiva a existência de prova do crime e indícios suficientes de autoria. A saber, ele vai citar aqui o artigo, mas antes eu quero perguntar o seguinte para vocês. A pessoa que passou num concurso para magistratura não conhece a leitura do artigo 312? Veja o que ele diz e o desembargador, de forma muito precisa, avocou a redação do dispositivo. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. E aí tem uma vírgula aqui, ó. Tá vendo a vírgula? Vírgula. Quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. É somente se isso acontecer que a pessoa pode ser presa. Nesse sentido, trago, e aqui ele cita uma decisão anterior, que é importante que vocês leiam, é um HC lá no TJ, Tribunal de Justiça, é Superior Tribunal de Justiça, para vocês leiam depois, que é muito importante. Por tudo isso, agora preste atenção no que diz o desembargador. Isto posto, concedo a liminar pretendida, ou seja, revogo a prisão, concedo a liminar pretendida e, por consequência, determino a revogação da prisão preventiva decretada
em face do paciente, ou seja, em face do Gustavo Lima, no processo tal, aqui está o número do processo criminal, e continua: afasto também a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, bem como de eventual porte de arma de fogo e demais medidas cautelares impostas pelo juízo ACO. Tudo que a juíza impôs, vem o desembargador e afasta. E aí, manda cópia lá para o conhecimento da magistrada e diz: cumpra-se. E por fim, quero registrar que o HC, o habeas corpus, é um importante instituto chamado por muitos de remédio constitucional. Um instituto previsto no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Daí vocês podem perceber a importância do HC, do habeas corpus, para repelir prisões injustas, para afastar o cerceamento da nossa liberdade de locomoção, a nossa liberdade de ir e vir. Uma decisão digna de ser repercutida e registrada aqui em nosso canal, para que fique na história do direito brasileiro. Repercuta o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esta informação em suas redes sociais. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.